tem muita coisa interessante para ser lida nas transparências. Eu queria convidar vocês para virem aqui, ó, bem para o gargarejo aqui, ó. Vem aqui, eu não vou chamar ninguém para responder nada aqui não, pode vir para cá. Não tem pegadinha não, mas vem aqui, vem por favor. Vamos ficar perto aqui, senão eu me sinto mal. Coloquei até perfume hoje, pô. Vem para cá. Pessoal aí de trás, vem para cá. Estão conseguindo ler a transparência aqui? Isso, ocupa os lugares aqui da frente, ó. Botar na apresentação. Está aí na área de trabalho. Na área de trabalho. Fecha aí. Aí ela aí. Aí essa aí. É. Dá um F5 aí. Pronto. Isso aqui passa? Deixa eu ver. Passa. Tranquilo. Bem, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Fraternidade Espírita João Batista. Hoje nós vamos discorrer aqui, conversar a respeito de um tema que é muito comum na nossa vida e, de novo, pessoal que está chegando, ó, tem vaga aqui na frente, ó, dá para ver melhor a transparência. Não fiquem tímidos não, pode chegar para cá. O meu nome é Mauro e nós vamos falar hoje sobre um tema que, como eu disse, é muito comum na nossa vida, só que nem sempre a gente dá a devida relevância para ele. O título dessa apresentação é Feliz Vida Nova. E nós vamos falar sobre ciclos. Tudo na nossa vida, tudo na existência, tudo no universo são ciclos, não é isso? Nossa vida tem vários ciclos, infância, juventude, nosso ciclo produtivo, enquanto a gente trabalha, depois se aposenta. O planeta Terra tem vários ciclos. A gente pode dividir... Desculpe, esqueci de tirar a máscara. A gente pode dividir a história da Terra, tanto do ponto de vista dos ciclos geológicos, à medida que o planeta foi se desenvolvendo, que a vida foi se desenvolvendo, assim como nos ciclos históricos, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Então, tudo são ciclos. Mas hoje eu vou me deter num ciclo especial, que acabou de acontecer e tem um papel muito relevante na nossa vida. É o tal do ciclo do ano solar. O famoso Ano Novo. Não é isso? O que é o Ano Novo? O Ano Novo, como eu acabei de falar, é um ciclo, é o tempo que o Sol precisa, que nós precisamos, que o planeta Terra precisa para dar uma volta completa em torno do Sol. E nós aceitamos isso como uma contagem de tempo no nosso calendário. E quando a gente vai terminando este ciclo, parece que todo mundo é tomado por uma comoção. Como está a minha vida? Então, essa comoção é positiva, tanto é que é das datas mais festejadas que nós temos no nosso calendário. E, ao mesmo tempo, também, ela tem uma tradição que não é tão bacana, que é nessa época também que aumenta significativamente o suicídio. Justamente porque é uma época que a gente fala o quê? Que vai se iniciar um novo ciclo. Meu Deus do céu, a vida está passando, a vida está correndo. Para onde eu estou indo? A gente começa com promessa, né? Todo ano,
esse ano não vai ser igual aquele que passou. A gente faz novos planos, ou, na pior das hipóteses, a gente renova os planos antigos. Só que isso tem... Nós estamos agora em que mês? Fevereiro, não é isso? Faz muito tempo que nós estávamos comemorando o Ano Novo. Porém, a gente parou para fazer um balanço do último ciclo, talvez lá no dia 30 de dezembro, né? Hoje em dia, onde é que foi parar esse balanço? Nós pensamos sobre saúde, sobre nossos relacionamentos, nossa situação material. Tudo isso a gente fez lá no dia 30? Talvez sim, talvez não. É ou não é? Muito bem. A questão toda é o seguinte: se o ciclo serve para alguma coisa, ele serve para nos alertar de que nós temos que fazer alguma coisa, porque o tempo está correndo, o tempo está passando. Uma curiosidade: quem é que se fez essa pergunta aqui? O que eu quero neste novo ciclo? O novo ciclo seria o ano de 2023. Alguém se fez essa pergunta? Levanta o braço aí para não dormir. Muito bem, algumas pessoas fizeram. Quem a respondeu? O que eu quero nesse novo ciclo? Fez também, respondeu, maravilha. O problema todo é que, pela baixa manifestação que nós vimos aqui, essa pergunta passou o mês de janeiro, essa pergunta vai se afastando de nós. Nós vamos simplesmente... A vida nos chama. A vida nos chama. E a gente esquece tanto das perguntas quanto das respostas. Qual é a consequência disso, pessoal? O que vai acontecer é justamente isso daqui, ó. Fatalmente, esse ano vai ser exatamente igual ao que passou. Porque a gente não parou para programar, para pensar, para ver para onde que eu estou indo, para onde que eu quero ir. Se a gente fizer tudo igual, vai haver alguma mudança? Não. Fazendo-se tudo igual, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: bom, para nossa sorte, ainda não chegou o carnaval, porque aqui no Brasil a gente sabe que a vida só começa quando? Depois do carnaval, não é isso? Então, para nossa sorte, a gente ainda pode fazer o quê? Nós temos tempo de fazer as perguntas e, principalmente, anotarmos as respostas, para chegar lá no dia 30 de dezembro de 2023, a gente ter alguma coisa para falar a respeito, não é? Porque senão eu vou chegar no final de 2023 com a triste conclusão que 2023 foi uma repetição de 2022. Com tudo de bom ou de não tão bom que vem com essa consequência. Se eu fizer essa pergunta para vocês, qual o objetivo para esse novo ciclo? Obviamente, cada pessoa aqui tem uma situação única, é um indivíduo, e cada um vai ter uma resposta diferente frente àqueles campos: sentimentos, parte material, família, relacionamento e assim por diante. Mas eu tenho certeza que, se vocês puderem responder aquela pergunta, aonde eu quero ir, para onde eu quero chegar, eu posso sintetizar a vontade de vocês em todos os campos em uma palavra. Me responda se eu estiver errado. Evolução em qualquer campo. Vamos levar aqui ao pé do português. O que quer dizer evolução? Sair de uma situação, em tese, menos favorável, mais desconfortável, e ir para uma situação
melhor. Não é isso que a gente quer em qualquer campo da nossa vida? Evolução. Nós queremos evoluir. Sim? Faz sentido? Maravilha. Só que uma evolução em qualquer campo, ele requer o quê? Uma mudança. Nós precisamos mudar se nós quisermos novos resultados para a nossa vida em qualquer campo. E a pergunta é, é mudança? Como é que está a minha atitude em relação a isso hoje? Então, é sobre isso que esse bate-papo aqui vai transcorrer. Como é que é a minha atitude em relação a isso? Nós vamos fazer aqui uma grande reflexão. A pergunta é, todo mundo está de acordo? Tem alguém aqui que não quer mudar nada na sua vida? Todo mundo quer mudar alguma coisa, é ou não é? A seguinte, o que eu quero mudar? Todo mundo tem essa clareza? Sim e não. Sim, porque você sabe que quer mudar. Não porque você não se dá o tempo de se perguntar onde você quer mudar. E se você não se dá o tempo para se perguntar onde você quer mudar, você não tem como tomar atitudes para mudar. Sendo bastante honesto, depois, a terceira conclusão pode ser, eu não sei como mudar. Eu preciso de orientação, eu preciso de ajuda. Que é um caso também, que eu diria, 99,9% das pessoas. Fora o caso daqueles que já assistiram essa palestra e já estão fazendo tudo que eu falei aqui. Mas a pergunta é, como fazer para mudar? Se a gente falar sobre essa pergunta aí, vai ser alguma coisa interessante, não vai? Pelo menos conhecer um ponto de vista. E eu espero que essa palestra suscite mais perguntas do que respostas. Como fazer para mudar? Vamos começar fazendo isso daqui, ó, uma revisão existencial. Por que eu vou falar de revisão existencial? Porque tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo nesta casa. Nós viemos aqui em busca de alguma coisa, seja em termos de respostas para a saúde física, respostas para a saúde espiritual e assim por diante. Então, essa revisão existencial, ela vai ser pautada nas doutrinas que, em tese, estão no mundo para nos ajudar. Essas doutrinas, às vezes a gente bota a capa nela e chama de religião. Mas vamos seguir. Uma revisão existencial pode ser sintetizada nessas três perguntas. Quem sou eu atualmente? Onde eu quero chegar? E que caminho eu tenho que seguir para chegar onde eu quero chegar? Para responder quem sou eu, nós vamos aqui recordar algumas verdades que estão adormecidas na nossa mente. Por exemplo, a nossa viagem existencial. O que nós trouxemos para cá? O que nós viemos fazer aqui? E o que levaremos daqui? Esta é a tal da viagem existencial. O que nós trouxemos? Nossa bagagem milenar. Vejam que agora eu já estou adentrando ao campo das doutrinas, das filosofias religiosas como um todo. Não só a doutrina espírita, como a maioria das doutrinas orientais, hinduísmo, budismo, taoísmo,
Tudo fala sobre essa bagagem milenar. Que está aqui, ó. O que é nossa bagagem milenar? Da nossa peregrinação milenar, de várias existências do nosso espírito, nós trazemos todas as consequências dos nossos aprendizados, mas principalmente das nossas necessidades espirituais. Essa é a bagagem que nos acompanha ao longo do tempo. Então, se eu perguntar para vocês, quem sou eu? Você tem que olhar esse arquivo aqui. Só que esse arquivo, pela sabedoria de... a gente não tem acesso livre nesse momento. Porque a sabedoria divina quer que nós foquemos no momento, nesta existência atual. E nós vamos ver já já por quê. O que nós viemos fazer aqui? Viemos fazer o quê? Curtir quantos carnavais a nossa vida nos... Nós viemos a passeio, nós viemos para sofrer, porque se não sofrer, não está de acordo com a religião. Qual é o objetivo? É um extremo, é o outro, é não fazer nada, é tentar passar aqui em brancas nuvens. Como eu falei para vocês, eu quero mais perguntas do que respostas. Essas perguntas, de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou, são perguntas filosóficas que vêm lá do tempo dos gregos. Isso não é novidade, não. Os egípcios, há 3.000 anos antes de Cristo, já se perguntavam isso. Por quê? Porque isso é uma saga milenar. Isso é uma história que vem de milênios e que ainda vai durar milênios. Qual é o sentido da vida? É ser, é ter, é ser para ter, é ter para ser. É ser? Não é ter? Não. Então, ainda bem. Ah, exato, tem tudo isso. Muito bem. Eu tenho que responder qual é o sentido da vida para mim, para que eu possa planejar o novo ciclo que se inicia. E o interessante dessa história é que, se eu não planejar este próximo ciclo, eu não vou atingir o objetivo nem daqui a 100 anos. Porque se eu quiser garantir sucesso nos meus objetivos para o próximo mês, eu tenho que planejar o meu dia, eu tenho que planejar a minha semana, eu tenho que planejar o meu mês. Ou seja, desperto e atento à passagem do tempo. Vamos ver isso na perspectiva, já que nós estamos aqui na casa espírita. Isso aqui poderia ser traduzido para qualquer doutrina que se preocupe com o caminho e não com o resultado. Porque tem algumas doutrinas que pregam o resultado, né? Não, para de sofrer, pô. Ou então não, vai porque você vai ter a salvação eterna. Mas as doutrinas que falam, não, olha só, você não está em casa não, isso aqui é o caminho, continua. Então todas as doutrinas que são baseadas no caminho vão responder da mesma maneira a estas perguntas aqui. Quais são as diretrizes para a nossa existência? Como é que a gente deve proceder? Para que eu possa atingir os meus objetivos, para que eu possa planejar esse novo ciclo que se inicia. Então, responder a nossa pergunta, para eu chegar aqui e falar para vocês, olha, qual é o sentido da vida segundo a doutrina espírita? Algumas verdades têm que ser vividas no dia a dia. Por exemplo, essa daqui, ó. Eu creio, penso e ajo com a perspectiva de uma vida. Se você acredita no caminho, e você acredita nessas verdades, você tem que viver sabendo que a sua vida é infinita. E isso, por si só, é uma palestra.
Porque quando você tem a perspectiva de uma vida infinita, você sabe o quê? Eu posso roubar alguém? Não, pô, depois, em alguma época aí dessa vida infinita, esse cara vai me achar. Eu posso me suicidar? Não, pô, isso não adianta você descer do trem, você vai estar na estação, depois você vai ter que subir no trem de novo. Ou seja, a simples perspectiva de uma vida infinita te abre, te coloca um painel completamente diferente daquilo que você tem que esperar e daquilo como você tem que se portar em relação à vida. Por isso que esses conceitos têm que estar muito fixados na nossa cabeça, nos nossos procedimentos. Aqui tem outra pergunta, que aqui agora vai dar pano para manga, bastante. Eu procuro o planejamento. No dia 31 de janeiro, se eu não me engano, houve uma palestra aqui sobre planejamento encarnatório. Não é isso? Aqui, ó. Viu? Eu sou um cara bem informado. Todo mundo aqui sabe o que é planejamento encarnatório? Ela já explicou, mas hoje ainda vou explicar mais ainda. Porque além de falar de planejamento encarnatório, eu vou dizer para vocês o que você tem que fazer com o planejamento encarnatório. Porque não adianta nada você saber o que é, se você não souber usar. Eu procuro o sucesso do meu planejamento encarnatório. Aqui tem duas coisas. Primeiro, que diabo é isso de planejamento encarnatório? Que sucesso é esse? O que significa esse sucesso? Vamos à luta. Conceito, significado de planejamento encarnatório. Quem sabe? Todo mundo sabe o que é planejamento encarnatório? Mais ou menos, não é isso? Mas agora nós vamos de novo, depois da palestra dela, nós vamos falar de novo o que é planejamento encarnatório aqui, em detalhes. O conceito é o seguinte: imagina que você está lá, teu espírito está lá, na erraticidade, lá junto lá com os teus mentores, o pessoal fala, olha só, você precisa sanar algumas dificuldades, algumas necessidades, você vai ter que encarnar. Você vai ter que voltar lá para a Terra. Ou então você já está muito adiantado, você vai encarnar em Júpiter. Ou em Netuno, ou em Plutão, ou seja onde for. Mas você vai ter que satisfazer algumas condições. O hinduísmo tem uma figura muito interessante. Ele chama, no hinduísmo, o mundo é chamado do Grande Maya. O Grande Maya é o seguinte, imagina uma peça de teatro. Uma peça de teatro tem o palco, tem o enredo, né? Tem aquelas coisas lá que o pessoal bota no palco, tem os atores e, normalmente, cada ator tem o seu papel. O hinduísmo diz que o Grande Maya, que a Terra é o Grande Maya, que é como se fosse um teatro montado com enredo e que você é colocado lá para atuar, junto com um monte de outros atores. E, a grosso modo, o planejamento encarnatório é justamente isso. Mas vamos mais fundo. Aqui está a questão. Qual é a relevância do meu planejamento encarnatório no meu dia a dia? O que isso influencia o meu cotidiano? No meu divino presente. Está vendo que está escrito divino presente em maiúscula lá? Já é uma pegadinha aquilo ali. Divino Presente é um livro muito interessante para quem gosta de ler, que justamente estressa o tema, que passado é só para aprendizado, futuro não existe, o que existe é o divino presente. Muito bem. Qual é a relevância disso no meu cotidiano? Vamos lá. Como eu falei, parece um teatro montado, né? Os atores são escolhidos, você está lá o enredo e você é colocado lá para agir. Então vamos entender melhor essa relação entre aquilo que é previamente definido para você e aquilo que você tem que escolher e qual é a influência disso nos resultados do teu planejamento encarnatório. Se eu souber como essas coisas funcionam, não é? O que foi planejado para eu executar aqui, eu posso realizar
mudanças que eu falei lá, no meu, que eu estou prometendo lá no dia 31 de dezembro. Mas eu tenho que conhecer esse caminho. Eu tenho que entender qual é o meu papel nessa história toda. Senão, as minhas mudanças vão ser completamente desorientadas. Nossa encarnação como uma partida de futebol. É isso aí. Imagina que você faz parte, nós todos aqui fazemos parte de um time de futebol. Aí tem um técnico lá que faz a escalação. Vamos chamar os 11 camaradas aqui, ó. Vocês aqui, ó. Vocês são o time. Você é o goleiro, você é o lateral direito, você é o meio de campo, você é o atacante. Ou seja, cada um fica sabendo o que vai fazer, quando e onde. Isso aqui corresponde, no nosso planejamento encarnatório, à definição de todas aquelas pessoas com quem nós vamos interagir. Principalmente quem? Família. O calo encravado de todo mundo. É ou não é? Então a primeira coisa que é escolhida é a família. Depois os vizinhos, os colegas de trabalho, os primos e assim por diante. Pronto, completou a escalação. Maravilha. E agora vamos começar a treinar. Ó, você vai entrar, você vai jogar duro quando o camarada vier, você não, quando vier não faz falta, senão você vai levar um cartão. Essa tática, essa preparação física, essa preparação tática é exaustivamente treinada antes de você chegar aqui. Depois disso, ó, isso corresponde no plano espiritual ao teu mentor te dizer, olha, você vai enfrentar esses desafios e vai ter esses bálsamos. Porque nem tudo também, né, nem tudo é chicotada, não é? Tem os calos, mas tem sempre aquela pessoa. Todo mundo aqui não tem uma pessoa que você fecha o olho, né? Você fecha os olhos e fala assim, pô, esse cara é um cara bacana, esse cara eu posso contar com ele para o que der e vier na nossa vida. Esses são os bálsamos que vêm juntos para a gente enfrentar esse jogo. Terminou a fase de treinamento, a escalação está pronta, vamos para o jogo. Está marcado o local e o horário. O que acontece? Você nasceu. Olha que legal. Você nasceu e o time todo. Está todo mundo em campo. Você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai interagindo, você já começa a se desentender, né? O jogo normal, é ou não é? Começa a canelada, começa o jogo, a escalação, a condição física e o esquema tático agora são testados na prática. Toda aquela teoria, tudo aquilo que foi treinado, tudo aquilo vale para quê? Vamos responder agora, né? Vamos ver. Se o time for bem treinado, se você for bem disciplinado, você executa. Se não, vai dar chabu. O pior de tudo, agora o jogo começa com a presença de quem? Do adversário. Antes estava treinando, fazendo a tática, mas não tinha, não era o jogo, não era o negócio à vera. Agora é. E quem são esses adversários? São adversários mesmo? Daqui a pouco nós vamos ver quem são os adversários. Mas tem um time jogando contra, não é? Em princípio, todo futebol é assim. Isso significa, a gente começou a viver. Começou o jogo. E é chute para lá, passe para cá, pernada, falta, córner, tudo, né? Escanteio, tudo direito. A partir desse momento, tudo que vai acontecer vai depender de quê? De como cada jogador vai se comportar individualmente. Ou seja, vai depender das nossas escolhas, daquilo que você faz na hora do jogo. E é justamente no calor do jogo que cada jogador tem que decidir qual é a melhor coisa a fazer. E assim na partida como na vida. Nós viemos aqui planejados para viver e conviver numa determinada situação,
num determinado lugar, numa determinada situação financeira, cercado por determinadas pessoas escolhidas a dedo. E nós vamos ter que dar uma resposta para isso no meio do quê? Do tiroteio da vida, no meio da confusão, correndo atrás de tudo, enfrentando os seus problemas, os problemas dos outros. É um Deus nos acuda, mas é a situação é que a gente é tratado. A minha mãe costumava dizer uma frase muito sábia. Ela fala: calmo, quando nós estamos calmos, todo mundo é educado. Agora, no meio da confusão é que você tem educação, é que sabe reagir. Muito bem, estamos no calor do jogo. O resultado vai depender do que cada um fizer individualmente, né? Seja em relação à sua própria situação, seja em relação à do seu time como um todo e principalmente em relação aos seus adversários. Isso é óbvio, isso aí é quem entende de futebol, eu estou chovendo no molhado aqui. Só que isto é exatamente o que acontece na nossa vida. Nessa analogia, a escalação dos jogadores, sua preparação física e tática, o horário e local do jogo e os adversários seriam o nosso planejamento encarnatório. O jogo real, desgastante, sofrido, muitas vezes em níveis até sacrificantes, é a nossa vida. O jogo, a vera, na hora, no calor, é a nossa vida. Vocês percebem o grau de dificuldade? Percebem, né? Mas ao mesmo tempo vocês têm que ver isso de outro ângulo. Conhece um ditado que diz que significa o seguinte: se nós temos uma vida de sacrifício, é porque Deus confia em nós. Ele sabe que nós temos capacidade para superar e para vencer isso. Então, em vez de ter uma atitude derrotada, nós temos ter que ter uma atitude o quê? Corajosa, uma atitude de fé, uma atitude de fala: não, se é para mim, eu mato no peito e vou sair jogando. É ou não é? Muito bem. O jogo, né, a vida, demanda decisões imediatas e constantes. Nós estamos tomando decisões a todo minuto. A gente tem que se posicionar a todo minuto, a toda hora, sobre diversos temas: família, trabalho, transporte, a sua casa, tudo que você pensa, nós temos que tomar uma decisão. E essas decisões são sempre tomadas aonde? No calor do jogo. E isso tudo enfrentando um adversário tenaz, que oferece uma boa resistência e que quer o mesmo que nós. E o pior de tudo, que nos impõe desafios justamente onde tem os pontos fracos. É esse o papel do outro técnico do lado, identificar os pontos fracos do nosso time e vice-versa. Então, esses adversários são colocados no nosso caminho de propósito, para que nós venhamos a enfrentar as nossas necessidades. Lembra que lá naquele negócio de bagagem milenar que eu falei lá, que a gente trazia, né, as consequências das nossas necessidades espirituais. E a encarnação é justamente uma resposta para esses problemas. Uma verdade inconveniente: nossos problemas individuais e coletivos são como uma prescrição médica. Olha que coisa, parece, né, uma coisa estranha, né? Os problemas são uma prescrição médica. Porque se você não tivesse problema, você evoluiria? O que te põe para frente é a bonança ou é a tempestade? O que te ensina a navegar? A bonança ou a tempestade? São remédios, às vezes, amargos, necessários
necessário a nossa cura individual e pessoal. Por isso, o planejamento encarnatório é único. Ele é feito unicamente para você. Foram planejados e acertados todos esses detalhes em nosso planejamento encarnatório. E, pior de tudo isso com a nossa concordância. Nós topamos o jogo. Entretanto, esses acertos em combinações não significam uma fatalidade. É como a gente falou, é uma preparação. O resultado só vai acontecer quando? No jogo, quando você começar a tomar as suas decisões. Como se diz no futebol, treino é treino, jogo é jogo. Tudo vai depender das nossas escolhas. Ninguém vai ser responsável por isso, a não ser nós mesmos. Isso é o tal do livre-arbítrio. O que alcançaremos na nossa existência dependerá de tudo isso, de tudo que nós fizermos em relação a isso. Calma que nem tudo está perdido. Esse é o sentido da vida, pessoal, segundo a doutrina espírita. Superar nossos próprios pontos fracos, dia após dia, com resignação, persistência e fé. Vou colocar mais uma pimenta na panela de pressão. E tem que fazer isso tudo rindo. Tem que fazer isso tudo agradecendo. Ou então a gente rasga aquela folha e diz assim: nada acontece aqui, nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus queira. Ou seja, eu tenho que decidir agora. Eu creio em Deus ou não? Se eu creio em Deus, o que vem, mata no peito e sai jogando. E rindo para a foto. Não é isso? Porque, como eu falei, o remédio às vezes é amargo. Mas sem o remédio não tem o quê? A cura. Muito bem. Vamos tentar então a nossa chance de sucesso. Logicamente, a gente começou essa palestra aqui falando como é que eu posso mudar? O que eu tenho que fazer para mudar? Então aqui vão algumas dicas. Quanto mais preparação, maior a chance de acertarmos as decisões que deveremos tomar, principalmente no valor do jogo. Que preparação é essa? A nossa preparação espiritual. Quanto maior o foco e a concentração no jogo, melhor é a qualidade das decisões e maiores as chances de sucesso. O que é foco, pessoal, na vida? O que é foco na vida? É pensar, como a minha vida é ruim, eu só tenho problemas. É pensar, eu quero uma vida que eu não preciso me preocupar. Ou eu vou pensar, como eu posso equacionar os meus problemas, como eu posso me tornar uma pessoa melhor. Tem que decidir, pessoal. É isso aí, essa partezinha aí, está dentro daquele nosso movimentozinho de livre-arbítrio que a gente tem. Então, essa é a hora da decisão. Conhecer a si mesmo e o adversário é fator essencial para vencer o jogo, para tomar as decisões mais acertadas. O adversário, pessoal, eu vou falar com ele dele já. Mas conhecer a você mesmo significa sair de uma sombra que nós mesmos colocamos sobre nós, chamado egoísmo, chamado lugar, né? Aquele lugar, a situação de conforto. Normalmente, em todo relacionamento, em toda contenda entre duas pessoas, normalmente quem está errado é o outro. Eu nunca estou errado. Eu quero ter razão, eu tenho razão e não vou fazer tudo para ter razão. Quando todo mundo sabe que quando duas pessoas discutem, e você vai escutar o motivo da discussão, tem três lados. O lado de um, o lado de outro e a verdade. Esse lado de egoísmo,
é aquilo que aquela capa que a gente acha que a gente fica invisível. Sabe quando criança se esconde, bota um cobertor e acha que você não está vendo ele? Essa capa de invisibilidade é justamente devido ao fato de nós mesmos não termos consciência de quem nós somos. Principalmente das suas qualidades, mas também principalmente de quê? Dos seus problemas, dos seus erros, porque eles é que vão começar a dinamitar o teu caminho. Então, você é convidado a se conhecer, a se expor para você mesmo e falar, realmente, aqui eu não estou legal, aqui eu preciso mudar. Outra coisa, reconhecer os erros, aprender com eles e aprimorar seus pontos fortes durante o jogo serão cruciais para obter um resultado positivo. Autocrítica, pessoal, é uma coisa que todo espírita devia fazer todo dia. Antes de dormir, pensar o que deu certo, quais as decisões deram certo, quais as que deram errado, quais eu não quero mais tomar, principalmente as erradas. De novo, a gente está falando isso tudo só para relembrar, né? Como fazer para mudar. Estou falando aqui do ano novo ainda, hein? Ainda não chegou o carnaval. Todo ciclo, pessoal, todo novo ciclo é uma nova oportunidade para que reajustemos a nossa existência, o nosso caminho. Como é que a gente ajusta esse caminho? Faça um inventário da sua vida. Começa assim, faça uma... Antes de eu saber o que eu quero para o ano novo, eu vou fazer um inventário da minha vida. Como é que a gente faz o inventário da nossa vida? Tem um negócio chamado visão helicóptero. Sabe o que é visão helicóptero? É justamente você fazer assim, ó. Você já viu, lembra daquelas guerras medievais que o pessoal trocava espada, não sei o quê? Quem está ali no meio, né? Está vendo no nível daquela, só vê espada e cabeça voando para todo lado, não é? Os reis ficavam aonde? Lá longe, em cima do morro, com uma visão o quê? Superior para ele ver o que estava acontecendo. Essa visão helicóptero é a mesma coisa. Você tem que sair dos seus problemas, se isolar dos seus problemas, olhar para a tua situação da sua vida de maneira imparcial e perceber como é que está a situação. Às vezes você vai ver, nossa, esse problema está se arrastando, esse meu problema de relacionamento com uma pessoa, com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, nossa, isso está se arrastando há séculos, há anos. Está na hora disso parar. Então esse inventário, pessoal, é muito importante. Para que você saiba aonde você está, para você planejar para onde você quer mudar. Fortaleça sua base espiritual, aumentando sua preparação pessoal. Gente, a gente vem para cá, a gente não vem sabendo tudo. A gente precisa de orientação. Tanto é que, sabiamente, né, a espiritualidade designa uma pessoa lá do outro lado, que a gente chama de anjo da guarda, anjo protetor, para que quando a gente consegue acessá-lo, ele consegue nos inspirar alguma coisa, mas requer esforço também da nossa parte. Então, literatura espírita, muito importante. Palestras, muito importante. Evangelho no lar, muito importante. Aumente o seu foco. Aumentar o teu foco é justamente aquilo que a gente falou do calor do jogo. Nós não temos que ficar o tempo todo pensando só nos problemas. A gente tem que se concentrar e falar para onde o caminho está me levando. Você tem que parar para pensar, você tem que meditar para onde você quer ir. Sem foco, pessoal, a vida vira aquele jogo, aquele calor, que a gente não consegue reagir direito, porque você está tomado pela emoção. Conheça-te a ti mesmo, aquilo que a gente já falou. Aqui, desde análise,
desde procurar uma terapia, até você participar de grupos de estudos, onde você vê refletido nas outras pessoas, pelo manifesto das outras pessoas, os teus problemas também. Essa troca é muito, muito profícua. Aumente quantitativamente e significativamente seu treinamento espiritual. A gente fala muito de Deus, né? Mas, normalmente, uma vez por dia, o dia que tem tratamento, domingo é dia de descansar. Não dá, pessoal. A gente tem que, olha, pelo o nível de problemas que a gente tem que colocar mais Deus na nossa vida. Tem que colocar mais foco no caminho. Tem que colocar mais esforço na formação. Focando nas suas fragilidades e nas suas necessidades. É aquilo que a gente falou de se descortinar. E o mais importante, pessoal, é a cereja do bolo disso aqui, de hoje. Não fuja dos seus problemas. Não fuja dos seus problemas. Seja grato por eles. Já vou explicar por quê. Abrace-os como a um filho que precisa de todo o seu cuidado. Os seus problemas são a porta para você evoluir. É o frio que Deus está te dando para você vencer. Você conhece uma passagem do Evangelho que Jesus Cristo fala assim: se teu olho te escandalizar, arranca-o e jogue-o fora, porque é melhor entrar no reino de Deus sem um olho do que o olho te escandalizando. Os nossos problemas, pessoal, são feitos sob medida para nós. Nós temos obrigação de... O problema de hoje é um aprendizado valiosíssimo para o amanhã. E ele vai te ensinar muita coisa. Muita coisa. Quando a gente não abraça os problemas, quando a gente não encara os problemas, uma hora ele se manifesta na forma da professora dor e do mestre sofrimento. E aí, de novo, a gente tem que se perguntar, não por que eu estou sofrendo, mas para que eu estou sofrendo. Os problemas e dificuldades são ferramentas sagradas para a lapidação das nossas qualidades morais e aperfeiçoamento do nosso espírito. Reconheça que cada amanhecer é um renascimento. Em vez da gente pensar só no ano novo, só no calendário solar, vamos pensar no calendário lunar. Vamos pensar que todo dia é um pedacinho de ano novo. Fique consciente e focado para não repetir os erros de ontem. Com isso, você acelera o teu processo de evolução. Aqui uma frase do Chico Xavier, sobre o passado, sobre o que nós estamos vivendo neste momento, exatamente neste momento. Ninguém pode voltar no tempo e mudar o que foi feito. Mas qualquer um pode modificar o presente a partir de agora e escrever um novo fim. Trabalhe sempre, incansavelmente, pelos irmãos principalmente, aproveitando toda a chance de promover a caridade. Para quem está dentro da doutrina espírita, isso aqui é chover no molhado, não é? Fora da caridade, segundo o nosso grande Allan Kardec, não há salvação. O caminho é a angelitude, é assim, um dia nós vamos chegar à angelitude. Mas é um caminho longo ainda, pessoal. Certamente é um caminho longo, nós temos muito trabalho pela frente. Mas é necessário ter Deus presente, no presente, agora, seguindo o roteiro deixado pelo nosso Mestre Jesus. Reconhecer em cada irmão de caminhada um espírito que busca o mesmo que nós
e que traz as mesmas imperfeições que temos ou tivemos muito recentemente em nossa estrada evolutiva espiritual. Essa é a receita para os relacionamentos. E auxiliando aos menos evoluídos, respeitando-os e enxergando neles o próprio Cristo, clamando por nossa empatia e humanidade. Nesse momento somos professores e, ao mesmo tempo, aprendendo com os mais evoluídos, com gratidão e humildade, confirmando as palavras celestes, que somos professores e aprendizes nessa vida, numa existência que demanda fé, abnegação, humildade, trabalho e a consciência plenamente conectada a Deus e a sua centelha divina que habita em nós. Todo mundo tem a sua. Deixa ela brilhar. Traga a Deus para a sua vida e deixe a sua centelha brilhar. Mensagem final, meu tempo está acabando. Sou o Senhor do meu destino. Essa verdade é imutável. Você tem um planejamento encarnatório, mas as decisões dentro desse planejamento encarnatório são de quem? Suas, pessoais e intransferíveis. Vença-te a ti mesmo, porque o adversário que joga contra nós somos nós mesmos. Nós é que dificultamos o nosso próprio caminho. Por isso que é importantíssima aquela parte do conhece-te a ti mesmo. Depois, vença-te a ti mesmo. Meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Sempre. Trabalho, pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a obra do André Luiz, essa palavra permeia toda a obra do André Luiz. Ele vira e mexe e fala, trabalho, trabalho, trabalho. Remédio para esquizofrenia, trabalho. Remédio para depressão, trabalho. Remédio para alegria, trabalho. Trabalho. Ninguém veio aqui a passeio. Muito bem, que a força que vem da fé em Deus seja a nossa sustentação. Que a paz do Cristo nos envolva sempre. E aí, eu termino desejando a todos vocês, nesse novo ciclo, não um feliz ano novo, mas uma feliz vida nova. Muito obrigado.